Muito bem, pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo. Muito bem, senhores. Vamos agora trazer para os senhores alguns conceitos, né? Nós fizemos no bloco passado uma questão introdutória, uma aula introdutória, e agora eu quero trazer alguns conceitos. Vem comigo. Direito do trabalho, o direito material do trabalho. Então, direito material do trabalho, eu tenho aqui como um conceito, direito do trabalho é um conjunto de princípios, normas legais e extras legais que disciplinam a relação individual ou relações individuais e coletivas de trabalho subordinado, tá? Aqui, pessoal, é um conceito do Arnaldo Succhini, tá? Direito do trabalho é um conjunto de princípios, normas legais e extra-legais. Por que extra-legais? Porque eu tenho o contrato, eu tenho o regulamento da empresa, eu tenho a convenção coletiva, o acordo coletivo, né? Então, legais e extra-legais, que disciplinam as relações individuais e coletivas de trabalho subordinado. Bacana? E aí o direito material do trabalho pode ser entendido ainda como uma junção de regras, princípios, institutos jurídicos que juntam, formam a relação de trabalho. Tá? Vamos ver agora, gente, o conceito de direito processual do trabalho. O conceito do direito processual do trabalho, eu trouxe aqui um conceito do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Olha lá, é o ramo da ciência jurídica constituído por um sistema de normas, princípios, regras e instituições próprias, que tem como objetivo, aqui, pessoal, o que nós falamos no nosso módulo, no nosso bloco passado. Qual que é a ideia do processo, pessoal? Qual que é a ideia do processo? A ideia do processo é trazer a pacificação, tá aqui, ó, a pacificação justa dos conflitos. A pacificação justa dos conflitos. Essa é a ideia. Essa é a ideia do processo. Trazer a pacificação justa dos conflitos. E quem vai pacificar isso? É o Estado. O Estado que vai trazer essa pacificação. É o Estado, tá? Dos conflitos, ou dos litígios individuais, coletivos e difusos, decorrentes direta ou indiretamente das relações de emprego e de trabalho, bem como regular o funcionamento dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Então, além de resolver os conflitos, além do Estado resolver os conflitos, o Estado também irá organizar a Justiça do Trabalho. Irá organizar a Justiça do Trabalho. Professor, como funciona a Justiça do Trabalho? Nós vamos ver. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. Os juízes, tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Juízes ou varas, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Está lá no artigo 111. E a competência e essa organização, tá? Nós temos o 111 e temos o 114 da Constituição Federal. Bacana, gente? Então, tá aí o nosso conceito sobre processo. Agora, eu tenho ainda aqui, recapitulando o que nós tratamos na aula passada, o processo é um conjunto de atos com o fim de buscar a tutela jurisdicional. Então, o processo é esse conjunto de atos que tem o objetivo de buscar a jurisdição, ou seja, de buscar o Estado e o Estado dizer de quem é o direito, o Estado aplicar o direito ao caso concreto. E o procedimento? É formar, tá? É a forma como se desenvolve o processo, tá? Então, o procedimento é a forma. O procedimento, pessoal, é como esse processo irá chegar até a jurisdição, até o Estado. Bacana? Então, tá aí na tela para você dois assuntos que nós tratamos na aula passada, mas que eu deixei aqui nos nossos aspectos relevantes. Vamos lá? Agora, pessoal, da mesma maneira que eu trabalhei com vocês
no curso de Direito Material do Trabalho, nós vamos fazer isso também aqui no nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Vamos falar de princípios do direito do trabalho, princípios do direito processual do trabalho. Princípios esses que o legislador deve se debruçar, tá, para criar uma norma. Nós já estudamos isso em direito material e essa é a mesma ideia. Essa ideia. Vamos falar de princípios. Se eu falo de princípios, eu devo me lembrar do nosso professor Miguel Reale, né? Professor Miguel Reale, tá? Ele traz que princípios são normas fundantes. Princípios é o alicerce que dá base para a construção de uma norma. Princípios, pessoal, princípios é a base, é o alicerce, aonde ele tem como objetivo, tá? Funções, ou melhor dizendo, os princípios têm como função, ou 3 funções primordiais, que é informadora. O princípio tem a função informadora. A função informadora é trazer a inspiração para que o legislador crie uma norma, para que o legislador crie uma regra de conduta, tá? Então aí nós estamos falando que os princípios têm funções, e uma das funções dos princípios é a função informadora, trazer inspiração. Ora, o legislador não vai criar uma norma do nada lá em 43 e no século XVIII, tá? Na Revolução Industrial. Vou criar uma norma da onde? Ele vai se basear nos princípios. Bacana? Então, quando ele se baseia nesses princípios, esse princípio ele vai trazer inspiração para ele criar uma norma. Tá? Esses princípios também têm uma função de interpretar. Ou seja, numa ausência de uma norma, ou ainda numa leitura de um texto de lei, você vai trazer o princípio, tá? Que vai, dentro desses princípios, trazer a melhor interpretação para você. A melhor interpretação. E esse, além de ser informadora, além de ser interpretativa, nos auxiliar na interpretação, ela também tem uma função normativa. Ora, nós estudamos lá no artigo 8º, tá, que quando o juiz não conseguir, através da legislação, aplicar o direito ao caso concreto, ele pode se valer dos princípios. Está lá no artigo 8º da CLT, que nós estudamos lá no curso de Direito Material do Trabalho. Então, os princípios também têm uma função normativa. Tá? Então, em geral, pode-se afirmar que os princípios têm as seguintes funções: informadoras, normativas e interpretativas. Informadora traz inspiração para o legislador. Normativa, na ausência de lei, eu vou utilizar os princípios nos termos do artigo 8º da CLT. E a função interpretativa, quando eu vou estar analisando, estudando uma lei para aplicar ao caso concreto, aplicar esse direito ao caso concreto, eu tenho que me valer dos princípios. Os princípios irão me auxiliar para interpretar uma determinada lei, para que eu possa aplicar ao caso concreto. Tá? Então, os princípios têm essa ideia. E aí eu trouxe, gente, quando nós falamos de princípios, nós temos aí inúmeros princípios. Tá? Nós temos condições de buscar inúmeros princípios, mas eu procurei trazer princípios, os principais princípios aplicados ao direito processual do trabalho. Então, eu separei em 2 categorias: os princípios constitucionais e outros princípios do direito processual do trabalho. Tá? Então, os princípios constitucionais e outros princípios no direito processual do trabalho. Bacana? Então, eu tenho aqui, pessoal, os princípios constitucionais do direito processual do trabalho. Princípios constitucionais do processo do trabalho. Bacana? Então vamos lá. Vamos analisar alguns princípios que eu separei para vocês. Eu separei alguns princípios. Aqui nós não vamos exaurir, nós não vamos conseguir trabalhar com todos os princípios, mas nós vamos buscar aqui trazer os principais princípios. Bacana? Vem comigo. Então eu vou precisar que você abra comigo aí
O artigo 5º da Constituição, deixa ele separado aí, que eu tenho o meu aqui, que nós vamos fazer isso de forma conjunta, tá? Então, eu tenho o artigo 5º, tá? O artigo 5º, no inciso 54, tá? Abriu aí? Bom, vem comigo. O artigo 54, ele diz assim, ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que traz esse princípio para a gente, pessoal? Esse princípio, na verdade, quando você lê esse princípio, você tem a ideia de legalidade. Legalidade. Então, esse princípio, quando nós lemos, nos traz essa ideia. Mas quando traz essa questão do devido processo legal, não está retratando a literalidade da lei. É claro que o processo, né, instituto próprio, que nós lemos agora há pouco, também tem um conjunto de normas, conjunto de princípios, mas não é essa legalidade que ele está dizendo, tá? Esse devido processo legal é o seguinte: ninguém vai ser punido, tá? Punido, ou ninguém vai ter privado a sua liberdade, ou ninguém vai ter os seus bens apreendidos, sem antes ter um processo justo. Quando eu falo do princípio da legalidade, eu tenho que trazer a ideia que o processo deve ser um processo justo para ambas as partes. Ou seja, a parte tem direito de apresentar provas, sim. A outra parte tem direito de resposta em relação a essas provas. A parte tem direito de falar os autos e o juiz deve conceder à outra parte o direito de se manifestar. Esse é um processo justo, quando ambas as partes têm o direito de se manifestar e a outra parte tem direito de ouvir. Tá? O princípio da legalidade tem a ideia de trazer esse processo de forma justa. Se esse processo foi realizado de forma justa, foi visualizado a ampla defesa, o contraditório, tá? Eu estou falando de um processo justo. E aí sim, o princípio da legalidade traz a ideia que, é claro, que além de que esse processo siga o rito, siga o que é determinado na lei, não basta só isso. Tem que ter também, pessoal, que esse processo ele deve ser justo para ambas as partes. Ambas as partes têm o direito de se manifestar nesse processo, têm o direito de falar, têm o direito de produzir provas, têm o direito de defesa. Bacana? Então, quando nós falamos princípio da legalidade, que está no artigo 5º, no inciso 54, é essa a ideia. Tá? Um outro princípio, nós falamos da Constituição do artigo 5º, mas nós não falamos ainda da isonomia ou igualdade. Vamos falar rapidinho. Falamos já do devido processo legal e da isonomia ou igualdade. Gente, princípio da isonomia ou princípio da igualdade, tá? Você já deve ter ouvido, né, falar desse princípio muitas vezes. O que traz esse princípio? Esse princípio é o seguinte: é tratar as pessoas que estão em situações equivalentes, tá? Ou seja, em situações de igualdade, eu devo tratá-las de forma igual, tá? Então, devo tratar as pessoas que estão em situações, tá, equivalentes, estão na mesma situação, tá? Vou tratá-las de forma igual, tá? E, de contrapartida, aquelas pessoas, tá, que estão numa situação menos favorecidas, que estão em situações desiguais, tá? Desigual, eu vou tratá-la de formas diferentes, tá? Então, eu vou tratar as pessoas que estão em situações iguais, tá? De forma igual. E aquelas pessoas que estão em situações desiguais, eu vou tratar de forma diferente na medida da sua desigualdade, tá? Então, o princípio da isonomia traz essa ideia, tá?
de tratar as pessoas que estão no mesmo patamar, vou tratá-las de forma igual. E as pessoas que estão desniveladas, dada a sua situação, eu vou tratá-la também de forma diferente, na medida que essas situações são visualizadas de forma diferente, tá? Então, se elas estão de forma diferente, eu vou tratar de forma diferente na medida que ocorre essa diferença entre essas pessoas, tá? Então, o princípio da igualdade ou da isonomia traz essa ideia. Professor, não entendi muito bem. Dá para trazer um exemplo claro disso? Gente, um exemplo é o que nós vemos aí na fila do banco. Fila de banco. Ora, se eu tenho, a minha mãe, vou trazer um exemplo da minha mãe já tem os seus 65 anos. Então, ela tem preferência em uma ação. Ela tem preferência. O processo da minha mãe deve correr na frente. Esses dias ela teve um problema numa compra, ingressamos com uma ação, tá? Ingressamos com uma ação e eu pedi, no bojo da inicial já, tá? Um atendimento preferencial na justiça. Por que isso? Porque minha mãe está em relação às outras pessoas de uma maneira desigual. Ora, se eu estou no banco, tá? Você tem 30 anos, está no banco, pegar fila no banco. Você pode ficar lá com as suas pernas lindas e maravilhosas, tá? 40 minutos, 50 minutos na fila. Agora, aquela pessoa, aquele senhor que tem 65 anos, tem 70 anos, ele deve ter um atendimento prioritário. Por quê? Ele está numa situação menos favorecida do que você. Tá? Já é avançado de idade, né? Nós temos muitos senhores aí que estão jovens, inteiros, mas eles têm prioridade. Por quê? Eu vou tratar, tá, os desiguais da maneira da sua desigualdade. Ora, se ele tem privilégio porque ele é uma pessoa avançada em idade, eu devo dar esse privilégio para ele, que está estabelecida em lei. Você vai ver aqui no processo do trabalho, tá, que em dado momento, o legislador protege o empregado, tá? Por quê? Porque ele está em relação ao seu patrão de uma maneira desigual, tá? É a situação, por exemplo, da execução, tá? Da execução. Pode de ofício, o juiz do trabalho iniciar a execução? Pode, de ofício. Ele inicia a execução, não precisa o empregado. Por quê? Precisa acelerar esse processo. Precisa acelerar esse processo. Por quê? Porque essa verba tem natureza salarial. O que ele está discutindo, essa hora extra que não foi paga, essas férias que não foram pagas, o 13º, era para o seu sustento. Então, o juiz vai iniciar essa execução de ofício. Tá? Porque nós vamos buscar essa questão da igualdade. Então, no direito do trabalho, nós temos muito essa situação. E esses princípios, gente, é trazer esse menos favorecido empregado, trazer ele para um nível um pouco mais elevado, para poder se igualar um pouco ao seu empregador. Essa é a ideia. Bacana? Então, princípio da isonomia, devido ao processo legal, das motivações, tá? Motivações das decisões judiciais, artigo 93, no inciso 9 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada, portanto, no artigo 93 da Constituição Federal. Abra comigo aí o artigo 93. Olha o que diz lá o artigo 93. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a esses, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O que é isso, gente? O juiz, tá? O servidor público, ele deve motivar a sua decisão
ele deve fundamentar o porquê tem direito esse empregado a receber hora extra. Por que esse empregado tem direito a receber hora extra? Esse juiz tem que fundamentar. Ele tem que fundamentar. E ele tem que dar publicidade desses atos que ele está praticando. Ele, juiz, tem que dar publicidade. E a lei ainda poderá determinar que não se tem acesso a alguns atos, tá? Respeitando a intimidade da parte, tá? Agora, eu não posso, em razão dessa intimidade da parte, sobrepor o interesse público. Deve sempre preservar o interesse público, salvo quando o processo deve correr em segredo de justiça. Tá? Que é um caso, por exemplo, de uma ação por assédio sexual. Ora, é chato o reclamante, se apresentar frente ao reclamado que assediou, que xingou, enfim. Pode se preservar, pode. Ou então, uma perícia contábil de uma empresa, tá? Eu posso pedir segredo de justiça? Sim, porque se isso se tornar público, toda essa perícia, esses documentos se tornar público, possa ser que ele, empregador, fique exposto e todos tenham acesso à conta dele, a extratos, a todo o resultado daquela perícia e ele correu o risco de ser assaltado, ser sequestrado. Então, em regra, esses atos são públicos. Essas decisões devem ser motivadas, tá? E aí, claro, tem um interesse público, tá? Que deve prevalecer sobre o interesse do particular, tá? Um outro princípio traz para a gente o princípio do juiz natural, artigo 5º, o artigo 5º, 53. Vamos voltar lá para o artigo 5º, 53. O artigo 5, 53 da Constituição Federal. Diz para nós, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Gente, quem tem direito de dizer, quem é que vai dizer o direito? Quem é que vai aplicar o direito ao caso concreto? O Estado. É o Estado. Não se aceita tribunal de exceção. Essa é a ideia. O que é o tribunal de exceção? É, por exemplo, o tribunal do crime. Tribunal não é aceitável, porque quem julga é o Estado. Não se admite tribunal de exceção. Não se admite outra espécie de tribunal para que possa aplicar o direito ao caso concreto. Quem pode fazer isso? O Estado. Esse é o princípio do juiz natural. Essa é a ideia da imparcialidade do Estado. Imparcialidade do juiz. O juiz irá aplicar o direito ao caso concreto quando é formado o seu convencimento, independentemente de quem é a parte. Tá? Essa imparcialidade. O Estado que tem que dizer de quem é o direito é o que nós chamamos de princípio do juiz natural. Não se admite outro tribunal, não se admite outra pessoa dizer de quem é o direito, senão o Estado. Senão o Estado. Bacana? Gente, ainda lá no artigo 5º, vamos ver o que traz o artigo 5º para a gente. No inciso 78, tá? Razoável duração do processo, tá? A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Gente, a duração razoável do processo, tá? Você pode dizer, professor, isso é utopia, porque o processo demora muito hoje em dia. Gente, mas para nós aqui, o processo ele deve ser célere. Ainda mais na Justiça do Trabalho, o processo deve ser célere. Tanto é que nós vamos ver o princípio da informalidade, o princípio da oralidade, com a ideia de acelerar o processo. É verba de natureza salarial, o processo tem que caminhar, o processo tem que correr. Tá? Esse caminhão tem que chegar rápido ao seu destino. Tem que ser célere, tem que ser rápido. Portanto, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, alguns atos são informais. Para quê? Para que se ganhe velocidade. Professor, mas eu moro em São Paulo, a audiência demora de 6 meses, 8 meses. Gente, nós vamos estudar para a prova. A prática eu sei que é complicado, tá?
tá? Falar em duração razoável do processo, tá? Mas para isso existe o rito sumaríssimo, existe o rito sumário que nós vamos estudar, que são mecanismos, tá? Que são procedimentos que façam com que esse processo seja resolvido de forma mais célere, mais rápido. Bacana? Inafastabilidade do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35. Artigo 5º, inciso 35. Vamos ver o que diz esse artigo? Olha lá. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Gente, nós vamos ver que existe o princípio da inércia. O Estado, ele fica inerte. Ele fica inerte. Ele precisa ser provocado para dizer de quem é o direito. Ele está lá, inerte, parado. Muito bem. Agora, com essa inércia, se ele, Estado, for provocado, ele deve analisar o caso concreto. Ou seja, ele não pode se afastar. Inafastabilidade do Poder Judiciário. Ele está inerte. Senhores, ele está inerte. À medida que ele é provocado, ele não pode deixar de analisar a ameaça de direito ou quando alguém fere o direito de outrem. Ele deve analisar. Tanto é que nós vamos estudar que no artigo 625D da CLT diz que antes de buscar o judiciário devia se passar pela Comissão de Conciliação Prévia, a CCP. Nós temos que esse artigo foi julgado inconstitucional pelo STF. Esse artigo é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo diz que qualquer, ou seja, toda ação, todo processo deveria passar pelo crivo da CCP, da Comissão de Conciliação Prévia. E o que traz o STF? Diz que esse artigo é inconstitucional. Passe na CCP quem quiser. Não é obrigatório. Por quê? Porque iria, portanto, fere, portanto, esse artigo 625D, tá? Princípio constitucional, aonde o Estado deve analisar essa petição, tá? Não vai deixar de analisar essa petição. Sobretudo, esse artigo também estaria ferindo o nosso direito de ação. Bacana? Vamos, portanto, agora, senhores, falar de outros princípios no processo do trabalho, mas nós vamos falar de outros princípios do processo do trabalho no nosso próximo bloco. Eu te aguardo.